Conan o Bárbaro, Conan da Ciméria, Rei Conan, Conan o Conquistador, chamado de diversos nomes, é um dos, se não o principal personagem do estilo espada e feitiçaria. Um personagem que ficou muito famoso no cinema e nos quadrinhos, mas que nasceu como personagem de literatura. Mas antes de falar do Conan, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. Robert Howard é o criador do personagem Conan, mas antes dele, o autor já tinha criado outros personagens, inclusive um muito parecido com o Bárbaro que a gente conhece. O Robert já criava histórias e contos, inclusive tendo feito em 1928 o personagem Solomon Kane e depois em 1929 o Kull, o Conquistador. O Robert tinha criado uma história para o Kull, mas a revista onde ele publicava seus contos não gostou e não aprovou a ideia. Foi então que o Robert fez alguns ajustes, mudou o contexto, a época e o personagem. Foi assim que em 1932, na revista Weird Tales, surgiu o Conan, com o conto chamado The Phoenix on the Sword, a Fênix na Espada. As histórias do Conan se passavam numa época de fantasia, num passado alternativo, onde bruxas, feiticeiras e seres fantasiosos eram frequentes. Esse tempo foi chamado de Era Iboriana, uma época em que a história atual não guarda lembranças ou registros. Uma era conhecida pelas masmorras, seres mitológicos, demônios, bruxas, espadas e feitiçarias. A Era Iboriana se passa logo depois da Era de Atlântida, antes dela ser inundada, e é aonde o Kull tinha suas histórias. O mundo em que Conan foi inserido era completamente rico, com locais reais que futuramente se tornariam países que hoje conhecemos como a Noruega, a Inglaterra e a Alemanha, por exemplo. A criação do Robert Howard foi tão rica que foi o responsável de fato pela criação e confirmação do gênero espada e feitiçaria. Inclusive, o Robert diversas vezes foi comparado a J.R.R. Tolkien, o criador de Senhor dos Anéis, principalmente pela riqueza do mundo que criou, os detalhes e toda a criatividade que foi colocada nas suas histórias e contos. Robert Howard infelizmente se suicidou em 1939, mas seu personagem continuou ganhando vida pelas mãos de outros autores. Conan nasceu na Ciméria, um reino fictício considerado místico e bárbaro, ao norte de onde hoje é a Europa, o que poderia ser as Ilhas Britânicas. Os Cimérios eram considerados descendentes dos antigos Atlantes, conhecidos pela sua agressividade. Conan nasceu em um campo de batalhas e era filho do ferreiro da aldeia. Aos 15 anos era mais maduro que os adolescentes da sua idade e já tinha aprendido manuseio de armas e participado em combates. Conan vagou conhecendo o mundo, lutando ao lado dos Aesirs de Asgard, a região que depois se tornaria a Escandinávia. Mas ele foi escravizado e, ao conseguir escapar, não tinha mais para onde ir. Se tornou ladrão, mercenário e até mesmo um pirata. Conheceu muitos povos e muitas mulheres, lutou contra as mais perigosas criaturas e homens, até se tornar rei da Aquilônia ao estrangular o tirano Numedídedes. Libertou povos, teve filhos e ficou 30 anos como rei, tornando a Aquilônia um dos lugares mais importantes da Era Iboriana. Conan é alto e gigantescamente forte. Tem uma força bruta incomparável, braços que mais parecem bolas de aço. Tem cabelos negros e, diferente do que aparenta ou do que às vezes é retratado, Conan é muito inteligente e um ótimo estrategista. Não tem um amplo conhecimento sobre as coisas, mas reflete muito sobre o que entende e o que deve fazer. Tem uma personalidade violenta, como um verdadeiro bárbaro, e se importa unicamente consigo próprio. Não tem a intenção de ajudar ninguém, mas se no meio do caminho de conseguir algo para si, ele acabar ajudando a um próximo, é algo bem aceito. Principalmente porque Conan é muito honrado, não tolera traições e nem covardias.
Conan é bastante esperto e aprende facilmente, principalmente em seus combates, onde a cada batalha aperfeiçoa suas técnicas e domínios de armas. Durante a era iboriana, várias eram as crenças e uma delas era no deus Kron, um deus que não é piedoso ou generoso, alguém que não se deveria pedir ajuda. Então dessa forma, Conan também não se importava em agradar a Kron. Conan vive a vida ao extremo, bebendo, festejando e batalhando. É muito intenso em suas emoções e não se importa em matar seus inimigos quando necessário, sendo bastante impiedoso. Seja o inimigo que for, Conan o enfrenta se for preciso. A primeira história publicada de Conan foi em 1932 e foi só em 1952 no México onde surgiu a primeira adaptação dos seus contos para a forma de história em quadrinho. La Reina de la Costa Negra foi uma quadrinização de um dos contos originais de Robert Howard, o Queen of the Black Coast. Teve uma certa continuidade, mas foi em 1970 que a Marvel conseguiu os direitos do personagem. E pelas mãos do roteirista Roy Thomas, os contos originais de Robert Howard começaram a ser adaptados para os quadrinhos na revista Conan o Bárbaro, a partir de 1970 e durou 275 edições até 1993. Em 1971 foi lançada em 5 edições a Savage Tales. Mas numa época onde o Comics Code Authority ditava as regras do que podia ou não ser publicado, a Marvel deu um jeito de burlar isso para lançar as histórias do personagem em toda a sua essência e com toda a violência e barbaridades que eram parte do Conan. Foi aí que o formato do seu quadrinho foi alterado para um tamanho maior, um formato magazine, e começou a ser publicado em preto e branco, caindo numa classificação fora do Comics Code Authority. Essa revista passou a se chamar A Espada Selvagem de Conan e durou por 235 edições, desde 1974 até 1995. Durante esse tempo, algumas outras séries foram lançadas pela Marvel, como Giant Size Conan e Conan the King. Além de, depois da Espada Selvagem, a Marvel lançar Conan, Conan the Adventure e Conan the Savage, até que em 1996 parou com as suas publicações. A Marvel perdeu os direitos do personagem e a Dark Horse começou a lançar os quadrinhos do Conan a partir de 2003, onde refez alguns dos contos originais do Robert Howard, além de criar material novo. Mas atualmente foi dada a notícia que agora em 2018 os direitos de Conan retornaram para a Marvel, que vai voltar a adaptar seus quadrinhos e criar coisa nova para o personagem. A Mythos é quem lança algumas histórias do Conan no Brasil, mas com a venda dos direitos para Marvel ainda não se sabe como vai ficar essa situação. Mas a boa notícia é que a Salvat está lançando uma nova coleção, onde pretende publicar em ordem cronológica de lançamento toda a fase da Espada Selvagem de Conan que foi publicada pela Marvel. Inclusive, muitos desses materiais ainda são inéditos no Brasil. A Salvat pretende iniciar essa coleção provavelmente agora em março de 2018, e para quem é fã e para quem tem interesse em conhecer mais sobre o personagem é uma ótima oportunidade. As histórias do Conan foram publicadas ao longo do tempo sem uma ordem cronológica correta. Às vezes mostrava o passado do personagem, às vezes o futuro. Em algumas histórias era um ladrão, em outras um pirata e outras era rei. Mas isso pode parecer confuso, só que na verdade acaba sendo ao contrário, já que isso ajuda a que você escolha praticamente qualquer história do personagem e consiga entender aquela HQ. Assim como quando uma pessoa conta os fatos da sua vida, não os conta numa linha cronológica, e sim conforme vai lembrando das coisas. As HQs do Conan foram publicadas da mesma maneira, quase sempre com histórias fechadas, o que ajuda no entendimento do quadrinho. Outra publicação recente é a da editora Pipoca e Nanquim, que vem lançando os contos originais do Robert Howard em formato de livro, inclusive com uma qualidade muito elevada, e eles já prometeram trazer as continuações. Inclusive o Pipoca e Nanquim tem um canal no YouTube também para quem não conhece, e nos vídeos sobre Conan você pode acabar até aumentando seu conhecimento sobre o personagem, por isso eu vou deixar o link para o canal deles aqui na descrição. E por fim,
Conan ficou mundialmente conhecido na década de 80, quando foi adaptado para o cinema em Conan o Bárbaro, de 1982, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger, e que inclusive teve sequência em 1984 com Conan o Destruidor. Os filmes são extremamente elogiados, mesmo a história tendo sido bastante diferente do personagem original. Muitas coisas, principalmente na personalidade do Conan, foram abordadas de forma diferente, mas isso não tirou a qualidade do filme na época. Em 2011 teve outra adaptação com o Jason Momoa como Conan, mas acabou sendo um fracasso de público e de crítica. O maior dos bárbaros dos quadrinhos tem uma personalidade difícil, com pensamentos como: se pessoas não querem ser mortas, não deveriam enfrentá-lo. Se pessoas não quisessem suas coisas roubadas, deveriam tê-las guardado melhor. Se pessoas morrem, não tem por que se lamentar pelo que se foi, e sim aproveitar por ainda estar vivo. E se reinos não querem ser conquistados, deveriam ser melhor defendidos. Apesar de ser um bárbaro por completo, ainda assim é um dos personagens mais carismáticos e cativantes dos quadrinhos e de toda a literatura. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e deixa nos comentários se você já conhecia e o que você acha do Conan. E o Nerd All Stars agora é parceiro da Amazon, então sempre que você quiser encontrar um quadrinho para comprar, entra pelo link que eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos. Desse jeito você vai ajudar no crescimento do canal e encontrar materiais com desconto. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá ou ser um padrinho do canal, o número da caixa postal e o link pro apoio vão estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.